Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, hoje daremos mais um passo rumo ao nosso aprendizado do curso de derivadas. Agora nós vamos fazer um exemplo, vamos aplicar um exercício de como utilizar as regras de derivação. É um exercício apenas, mas que vai englobar várias propriedades das regras de derivação. Vem comigo aprender hoje uma dessas regras. Então, o nosso curso ainda é derivadas, estamos nas regras de derivação, treinando as regras de derivação. O exemplo é o exemplo 1, diz o seguinte: seja a função f de x 4x à terceira mais x ao quadrado mais 2. Calcule a derivada dessa função e a derivada dessa função aplicada no ponto 1. Tudo bem? Então, aqui nós vamos obter uma derivada genérica, uma outra função, e aqui nós vamos obter um valor porque foi fornecido o ponto. Nós já sabemos disso previamente, sem calcular nada. Tá bom? Pessoal, uma primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que a expressão agora ela ficou um pouco maior, certo? Por isso que eu preciso utilizar as regras de derivação para poder derivar essa função que é constituída por várias outras partes, poderia até dizer várias outras funções, pequenas funções. Então eu preciso me preparar para, de uma maneira adequada, calcular a derivada dessa função, tá? Não está mais, por exemplo, antes a gente derivava só isso aqui, ou então derivava só isso aqui, ou então derivava só isso aqui, isoladamente. Agora eu tenho um conjunto, agora meu quebra-cabeça aumentou um pouco mais. E para isso, regra de derivação nela. Tudo bem? Vamos lá calcular então? Pessoal, eu quero calcular a derivada disso aqui, é o que ele está pedindo. Não especificou o ponto, eu vou colocar em azul para diferenciar, tá legal? Então aqui eu já vou colocar o resultado, tá legal? F' de x, isso aqui já vem resultado. Então o que eu tenho que fazer? Como eu tenho várias pequenas expressões, a regra de derivação da soma me diz o seguinte, que eu posso, a derivada de tudo isso aqui é a derivada dessa parte, mais a derivada dessa parte, mais a derivada dessa parte. Essa é a primeira propriedade de derivação, que é a derivada da soma. Então eu posso escrever bem assim, vê se tu concorda comigo, vou colocar entre parênteses, ó. Eu posso pegar o 4x à terceira, fazer a derivada disso, depois eu somo com a derivada dessa outra parcela, desse outro termo, mais a derivada deste segundo termo. Perceba que eu não realizei nenhuma derivada. Eu apenas apliquei a regra de derivação para que vocês visualizassem o que está acontecendo. Eu não vou derivar só de uma vez, eu vou derivar de forma parcelada cada um dos termos. Da onde foi que eu tirei isso? Das regras de derivação. Tudo bem? Então, o que era um conjunto, eu parcelei isso e vou derivar cada uma delas agora. E aí ficou bem fácil, né, pessoal? Porque como é que vai ficar isso daí? Olha só. Eu preciso derivar 4x à terceira de uma vez só. O que eu tenho que fazer? Bom, esse 4 faz parte também de uma das propriedades. A propriedade da multiplicação de uma constante por uma função, não é verdade? Lembra lá? K vezes f, ou k vezes g, que seria outra função. Então, esse k, como ele é uma constante, ele pode sair dessa derivada ileso, sem sofrer nada. Então, eu coloco assim, ó, 4, e aí, ó, vou derivar só o x à terceira. Ainda não derivei, estou só expressando a propriedade. Aqui eu vou reescrever, né, porque ainda não derivei, não estou derivando ainda, estou só expressando. E aqui, pessoal, eu tenho a derivada e não tenho nenhum x, não tenho nada, só tenho um número. Isso aqui para a gente é o que nós chamamos de constante. E diz para mim quanto é a derivada de uma constante. A derivada de uma constante é exatamente 0. Então aqui eu já posso colocar de cara o resultado. Tudo bem? Como essa ainda não estou colocando nenhum resultado, eu vou só repetir aqui, mas tu já sabe que essa derivada vai dar 0. Pronto, apliquei a propriedade em cada uma delas. Agora vou simplesmente realizar a derivada. 4, que multiplica, vai só esperar o resultado. Pessoal, quanto é a derivada de x à terceira?
o 3 desce para frente e reduzido uma unidade. Então vai ficar 3 que multiplica x elevado, vou resolver direto. 3 menos 1, 2. Então aqui já fica o 2 direto. Tudo bem? Mas, quanto é a derivada de x ao quadrado? O 2 desce para frente e reduz uma unidade. Então vai ficar 2 elevado a x. Por que só elevado a x? Porque é como se tivesse 1 aqui. Eu vou colocar 1. Por que que deu 1? Porque o 2 desce e fica 2 menos 1. 2 menos 1 é exatamente 1. Vou deixar esse 1 só para te lembrar o que foi que aconteceu. Mas, derivada de constante dá quanto mesmo? 0. O professor sempre vai dar 0 quando for um número apenas. Se você estiver derivando um número sozinho, sempre a derivada vai ser 0. Tudo bem? Percebe que não tem nenhum x, então a derivada fica 0 mesmo. Aí agora é só ajeitar o que a gente fez. Aqui ficou 4 vezes 3, que dá 12, x ao quadrado. 12x ao quadrado. Mais 2x. 2x mais nada, não precisa colocar. Deu 0, então deu nada. Então está aqui o resultado da derivada da nossa função de forma genérica. Por quê? Porque não foi fornecido o ponto. Ó. Ele pediu para derivar em função de x, mas não disse quem era esse x. Então, a derivada desta função é 12x ao quadrado mais 2x. Simplesmente assim. Então, eu dou origem a uma outra função. Tá ok? Está terminado a nossa conta. Da letra A. Agora, a letra B, ele pede para calcular a derivada da função, só que aplicada no ponto 1. Então, o que eu vou fazer? Aonde é que eu vou aplicar esse ponto 1? Na derivada. Então, cadê a minha derivada? Está bem aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Já vou colocar o resultado, tá bom? No lugar do x da expressão da derivada, não te esquece, não é mais da função, isso aqui já foi, tá? Então, na expressão da derivada, no lugar do x, eu vou colocar exatamente o valor de 1, que é o ponto que ele está especificando, tá legal? Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 12 dessa função, que multiplica, no lugar do x eu vou colocar quem? 1. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado mais 2 vezes x. 2 vezes o ponto que ele me deu, 1. Percebes? Aí agora o que nós vamos fazer? 1 ao quadrado é 1, 12 vezes 1 vai dar 12. Mais 2 vezes 1, que também dá 2. Qual é o resultado disso? 12 mais 2, 14. Percebe de novo o que aconteceu? Quando ele me forneceu o ponto da derivada, eu substituí esse ponto na expressão da derivada e encontrei um valor. Sempre quando ele fornecer o ponto, você vai encontrar um valor e não mais uma expressão. Por que você tem que encontrar um valor? Porque uma vez que ele te deu o ponto sobre a função, esse 14 significa o coeficiente angular da reta que tangencia exatamente o ponto 1. Por isso que nós temos que encontrar obrigatoriamente um valor. Então, não deu o ponto, eu obtenho uma expressão genérica. Deu o ponto, eu substituo esse ponto na derivada calculada e obtenho o meu valor, que representa o grau de inclinação da minha reta. Tudo bem? Simples assim, utilizamos aí várias propriedades. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!